sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe. E hoje nós temos uma convidada especial para falar do assunto do momento, que muitos de vocês têm me perguntado bastante. E aí, o que eu fiz, né? Fui lá, busquei pessoas que com certeza entendem muito mais do que eu, que estão muito mais de olho lá na China do que eu, para dar aí um panorama geral do que tá rolando por lá e da cereja do bolo, que é o caso Evergrande, que muitos de vocês acabaram perguntando. Então, se você chegou até aqui e quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, acompanhe a gente até o final desse episódio desse podcast. Se você está assistindo a gente no YouTube nesse momento, não esqueça do like, não esqueça de compartilhar com pessoas que também têm curiosidade de saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E agora, sem mais delongas, já quero trazer Jenny Lee para a nossa conversa. Tudo bem, Jenny? Olá, tudo ótimo. Obrigada pelo convite aí para conversar com vocês. Espero que vocês gostem, espero que eu traga um pouquinho de informação para os ouvintes. Um pouquinho, né? Eu tenho certeza que você vai clarear muito a dúvida da galera do que tá rolando por lá. Mas antes da gente começar, eu quero saber quem é Jenny, o que ela faz e por que ela tá acompanhando a China e o porquê que ela sabe tudo que tá rolando por lá. Bom, olá a todos, meu nome é Jenny Lee. Apesar do meu nome gringo, eu sou brasileira, nasci e cresci aqui, mas eu passei um tempo nos Estados Unidos, onde eu comecei minha carreira. Foi lá que eu comecei trabalhando no JP Morgan, trabalhei no Private Banking de lá, e depois eu passei a trabalhar com Research em estratégia. Quando eu trabalhava com Research, eu olhava tanto o mercado americano, Estados Unidos, também mercados globais, e tinha aí um foco em mercados emergentes. Então, eu olhava muito China, mas também América Latina, ou pelo menos os principais países, inclusive o Brasil. E hoje na XP, estou aqui desde o começo do ano como estrategista de ações, acompanho também mercado brasileiro e mercados globais também. Então, continuo olhando o que está acontecendo no mundo todo, que eu acho que faz sentido, né? Porque acaba impactando bastante o que está acontecendo na Bolsa Brasileira. Pois é, a gente viu nessa semana, aliás, nessa semana não, né? Nessas últimas semanas que parece que o caldo azedou do lado de cá, muita gente de olho nas commodities, de olho inclusive no que estava acontecendo lá na China, que estava impactando também um pouco nas commodities. E aí eu queria pedir para você contar um pouco dessa história para a gente, porque, ok, nós sabemos que temos alguns impactos por conta das commodities, que a China ela é um player que demanda bastante do Brasil, mas o que aconteceu nessas últimas semanas? E aí depois a gente fala um pouquinho do caso Evergrande, porque eu acho que é a cereja do bolo, né? E que tá gerando muita preocupação nas pessoas, principalmente nos investidores, com medo que a gente reviva o que aconteceu lá em 2008, no caso Lehman Brothers e tudo mais. Vamos lá, tem muita coisa acontecendo na China. Tá? Acho que quem acompanha o mercado desde o final do ano passado, começo desse ano, já sabem que o mercado lá não foi muito calmo. Acho que é legal, talvez, a gente olhar um pouquinho para trás e contar a história um pouquinho mais para trás, assim. Então, começando em 2020, China foi o primeiro país a sofrer com Covid, né? Foi realmente dizem, ou pelo menos, acho que não está confirmado, mas enfim, foi onde teve os primeiros casos de coronavírus, foi a primeira economia que foi gravemente afetada pelo coronavírus, mas também foi a primeira economia a sair da crise, né? Mas por meio de medidas de restrição muito severas. Mas mesmo assim, a economia chinesa foi um dos poucos, ou se não o único exemplo que teve o que a gente chama de recuperação em V da economia, né? Não sei se quem lembra, no ano passado estava todo mundo discutindo recuperação em L, J, K, W. A China símbolo realmente da Nike. Exato. Tudo. Exato. A China realmente teve uma recuperação em V, mas obviamente com restrições extremamente severas de lockdown para controlar o vírus. E o ano passado foi um ano, por conta disso, fenomenal para ações chinesas, enquanto o resto do mundo estava sofrendo com Covid, estava sofrendo com abre e fecha da economia, né? A China voltou com muita força e o mercado também. Então, quem investiu em China em 2020 se deu muito bem. Em 2021, a história mudou bastante. Então, se você olhar o mercado chinês, ele é um dos piores mercados em termos de performance em 2021. O que está acontecendo? Desde o final do ano passado, a gente tem visto um aperto do cerco regulatório por parte do governo
principalmente empresas de tecnologia. Começou por aí. Então, no finalzinho do ano passado, ia ter um dos maiores IPOs do mundo, que era do Ant Group, que é o braço financeiro do Alibaba, conhecido também como a Amazon chinesa, e de última hora ela foi suspensa pelo governo. E desde então o governo ele tem feito investigações antitrust contra diversas empresas de tecnologia. Mas assim, eu gosto de fazer o paralelo dessas investigações com o que acontece no Ocidente. Né? Quando a gente fala de empresas tipo Amazon, Facebook, Twitter, as big techs, né? Existe muita discussão nos governos dos Estados Unidos e da Europa se tem que quebrar essas empresas porque elas são muito grandes, porque elas são um monopólio. É a mesma conversa que a gente tem na China. A diferença é que na China a gente tem um governo centralizado e, né, no Ocidente a gente tem governos mais democráticos que demora muito mais para discutir e chegar no consenso, né? Tem que criar a comissão XYZ, tem que concordar, não concordam, e aí as coisas nunca vão para frente. Mas vira e mexe a gente vê alguns processos contra essas empresas, né? Que a Amazon faz algumas práticas consideradas anticompetitivas, né? Preocupação com dados, né, pessoais da gente, essas discussões existem no Ocidente, mas na China Sim. as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida, e é isso que vem acontecendo por lá. Então quem investiu nas grandes empresas chinesas de tecnologia sabe do que eu estou falando, porque as ações despencaram nesse ano. Só que foi Sim. além disso, né? Depois a China começou a ter como target outros setores. O próximo que né, causou um certo pânico foi o setor de educação, em que todas as empresas privadas foram obrigadas a se tornarem organizações sem fins lucrativos. Mas o que Sim. está por trás de tudo isso? A China né, tem um governo centralizado, ele tem um planejamento de longo prazo e um governo que é praticamente perpétuo. Então, ele consegue se planejar muito melhor do que um governo que muda a cada 4 anos. Sim. Então, ele tem uma visão de longo prazo e ele vê muitas desigualdades, muitos desequilíbrios na sociedade e na economia. Então, ele tem se mexido para tentar ajustar isso. Você acha que, por Uhum. exemplo, eles fomentaram muito, por exemplo, o setor, né, a indústria de construção civil. Você acha que tem a ver com essa questão de tentar gerar mais empregos, diminuir a desigualdade, e aí a gente teve esse boom, né, dos imóveis, enfim, de novos imóveis sendo construídos na China? Acho que tudo está relacionado, tá? Tudo está dentro dos desequilíbrios que o governo via, seja no setor de tecnologia, em que havia monopólio, seja no setor de educação, em que tinha muita pressão, era um custo muito alto para as famílias chinesas, e no setor de imobiliária, que é extremamente caro. Quando você olha para as cidades mais caras do mundo de se morar, tem, obviamente, Nova York, São Francisco, mas enfim, as cidades chinesas também estão lá no topo. Então, existia um desequilíbrio muito grande. Houve sim, como você falou, um boom muito grande na construção civil, nas empresas de imobiliária. E o que aconteceu foi que as empresas cresceram muito e se endividaram muito. E Sim. existia uma tolerância por parte do governo, tanto no setor de imobiliária, setor de tech também, setor de tecnologia, o pessoal falava que era um velho oeste, assim, não existia regulação. E aí o que o governo falou agora foi que não dá, essas coisas que a gente está fazendo não são sustentáveis, e ele é um governo mais autoritário, mais centralizado e que ele consegue já colocar as regras de uma vez só. Então, o setor Uhum. imobiliário já vinha sofrendo alguns ajustes. Tá. Não sei se você já quer pular para Evergrande ou se você já quer que eu vá Podemos, falando de outras inclusi coisas. podemos inclusive falar disso, porque pelo que eu vi, eles também acabaram impondo algumas medidas para as incorporadoras, né, algumas restrições de nível de alavancagem, de endividamento, acho que teve isso também para esse setor, né? Exato. Eles implementaram o que eles chamam de Three Red Lines, 3 linhas vermelhas. Os chineses adoram esses nomes, gostam de provérbios, enfim, eu sou chinesa e sei disso. Isso eram basicamente medidas, para baixar os níveis de endividamento das empresas e aumentar a capacidade de pagamento. O que aconteceu no passado? As empresas cresciam muito, tomavam muita dívida, a economia estava crescendo, o governo tolerava isso, e quando acontecia alguma coisa, o governo entrava e, né, colocava um resgate aí. Então, existia essa atitude de que vai dar tudo certo, o governo sempre vai estar lá para nos salvar.
Só que de alguns anos para cá, tudo isso tem mudado, né? Como eu falei, não somente o setor de imobiliária, mas diversos outros setores onde o governo via desequilíbrios que no longo prazo não são sustentáveis, né? Que pode realmente causar uma crise daqui para frente. Então, Uhum. era alguma coisa que já estava acontecendo e as empresas estavam endereçando isso, inclusive a Evergrande. Uhum. Essa questão da Evergrande, ela não é algo de agora. Pelo que eu vi, acho que os primeiros sinais começaram ainda no ano passado. Acho que, como você falou, né, algumas medidas já tinham sido adotadas. Acho que ela já tinha algumas dívidas que ela tinha que cumprir, que teve que estender o prazo para tudo isso. E aí agora, mais uma vez, só que dessa vez a galera ficou mais preocupada, porque parece que a água efetivamente começou a chegar no pescoço, chegar no nariz, e o porquê que agora efetivamente tem bancos, tem fundos, os investidores, e até mesmo a gente aqui no Brasil está muito mais preocupado para tentar entender o efeito, por exemplo, do Evergrande, enfim, quebrar, pedir falência, ou enfim, não sei efetivamente se o governo vai acabar tornando ela estatal e resgatar ela, não sei em que pé que está isso. Mas o porquê que a preocupação ficou muito maior agora nesse momento? Acho que por conta do que eu falei, né, a China está passando por vários processos de aumento de regulação em diversos setores, e aí isso foi mais uma coisa que causou o pânico dos mercados na China. De fato, né, nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, teve outros casos de bancos, de outras construtoras que estavam próximo de quebrar ou quebraram e ninguém ligou muito para elas. Esse caso da Evergrande também, desde o ano passado, já tinham soltado advertências de que não iam conseguir fazer algum pagamento, enfim, não era grande novidade. E aí, na semana passada, saiu uma notícia de que a Evergrande tinha uma dívida de US$ 300 bilhões, e que não ia conseguir fazer um pagamento que estava sendo, que ia vencer nessa semana, na verdade, não sei quando que vai sair isso, mas Uhum. na semana dia 23 de setembro de 2021, na quinta-feira, e aí Sim. isso trouxe um pânico muito grande nos mercados. Eu acho que vários analistas concordam comigo que foi um pouquinho exagerado, porque as manchetes foram que a Evergrande é comparável ao Lehman Brothers nos Estados Unidos, que, né, foi o trigger aí para a grande crise financeira de 2008, e a gente poderia ter um cenário parecido. Esse foi a grande manchete que causou aí o derretimento dos mercados na segunda-feira, né. E tá longe do Evergrande ser um caso tipo do Lehman Brothers, então pelo que você já falou, é isso? Assim, existe uma grande preocupação de que se ela quebrar, poderia ter efeitos bem sérios no sistema financeiro chinês. Ela também tem como investidores algumas assets estrangeiras que Tipo também uma teriam. BlackRock, pelo que eu vi, Exato, essas paradas? Ashmore, exato. Então teria, né, algumas perdas de investidores estrangeiros também, mas a diferença né, eu estava, né, vi algumas análises aí, eh, a gente tem o governo chinês que sabe o que está acontecendo, que está monitorando tudo isso, que já vinha regulando o setor e acho que já até era meio esperado que alguma empresa fosse passar por né, sofrer um pouco por conta disso. O governo chinês sabe também quem são todos os players que estão envolvidos, que são majoritariamente bancos, e bancos são do Estado, são do governo, né, e ao contrário de Lehman Brothers, tinha diversos participantes, né, pessoas por trás disso, money market funds, enfim, era um sistema extremamente complexo que as pessoas não sabiam como estava funcionando. Aqui está muito claro para o governo. E o governo tem todas as ferramentas, tem espaço fiscal para conseguir, né, dar liquidez o suficiente e evitar uma crise. A grande questão não foi que se o governo tinha capacidade de fazer isso ou não. Na verdade, foi meio que a mensagem que o governo queria passar. Por conta Uhum. dessa mudança de postura que a gente tem visto no governo chinês, a mensagem que ele quer passar é: a gente não vai mais estar aqui toda vez que vocês estarem passando por um aperto, né? É Uhum. para as empresas né, deixarem de ser tão endividadas, deixarem de fazer essas operações que são tão arriscadas, porque eles querem um sistema financeiro mais sustentável, mais saudável no longo prazo. Então, se ele Uhum. for lá e salvar a empresa, né, e, né, sem nenhum tipo de perda, enfim, acho que passa uma mensagem que ele não quer passar para as outras empresas, de que Uhum. vai estar tudo bem, o governo vai estar sempre lá. Então essa foi a grande questão, será que o governo vai simplesmente deixar a empresa quebrar,
para deixar essa mensagem clara, ou será que ela vai ajudar? Eu cheguei a dar uma olhada numas últimas notícias que saíram, mas assim, é muita coisa que vai saindo, sabe, solta sobre o tema depois que todo mundo começou a falar sobre isso. E eu não sei se você viu também, mas que existia uma possibilidade, por exemplo, da China tornar a Evergrande uma estatal para tentar resgatar ela de alguma maneira. Mas a mensagem ainda assim seria basicamente essa mesma que você acabou trazendo, que eu acho que não é muito o que eles querem passar. Você chegou a ver algo a respeito? Você acha que tem alguma chance? Você acha que tem mais chance disso acontecer? Ou de não, realmente, a gente não vai ter uma empresa zumbi aqui rolando dívida eternamente e vamos deixar simplesmente ela quebrar para passar mensagem? Então, algumas pessoas me perguntaram sobre isso, eu sinceramente não vi nada especificamente. O que eu acho que vai ser alguma coisa no meio do caminho, tá, não vai entrar para salvar totalmente, mas também não vai deixar a empresa quebrar, porque a empresa é importante. Esse Uhum. setor de construção civil, de imobiliária, ele representa mais ou menos aí 1/4 do PIB chinês. Ele é bastante relevante. Tem muita Sim. gente que depende disso também, né, empregados, pessoas que compraram imóveis da empresa, enfim, tem muita gente envolvida isso. E aí a preocupação do governo é bastante social, né, ela não pode deixar que as pessoas tenham prejuízo por conta disso. Então, Sim. ele deve fazer alguma coisa no meio do caminho do que eu falei. Alguns investidores poderão ter algumas perdas, mas não a ponto da empresa colapsar, da empresa, né, quebrar e aí provocar algum problema econômico sistêmico, ou seja, alguma coisa muito pior. Acho que o governo está lá e está monitorando. Mas até agora ele não falou, não foi muito claro sobre o que ele vai fazer, e aí isso causou muita ansiedade aí nos investidores. Não sei Sim. se vai tornar a empresa estatal, tá, acho que eu pessoalmente não sei, não acho que esse é o objetivo do governo. Com todas essas discussões sobre regulação em diversos setores, muita gente tem discutido, né, tem falado: "Ai, a China quer, né, tornar todas as empresas estatais, expulsar capital estrangeiro", várias dessas generalizações, eu diria, né, tem que ter um pouco de cuidado, né, não dá para julgar as atitudes do governo chinês, o governo em si, com essa lente mais ocidental que a gente tem. Na realidade, o governo tem objetivos de longo prazo que ele está tentando atingir com isso. E ele já Sim. falou diversas vezes que o objetivo dele é continuar o processo de abertura de capital que ele tem feito ao longo dos últimos vários anos. E o objetivo não é reverter isso, mas é muito mais uma questão de realmente ajustar esses desequilíbrios que eles estão vendo na economia e na sociedade. Sim, agora um ponto que eu acho que muitos estavam batendo na tecla, pelo menos nesses últimos 2 anos, é que muitos entendem que a China ela quer um dia se tornar a maior economia do mundo. Como ela vai fazer isso? Enfim, a gente, eu espero que nós estejamos aqui vivos para ver o que ela vai fazer ao longo do caminho e se ela efetivamente vai conseguir isso ou se provavelmente por muitos e muitos anos os Estados Unidos continuarão como a maior potência. Mas até esse é um dos argumentos que muitos acabaram levando para a galera olhar para a questão das commodities, olhando muito para esse sentido de que, olha, se a China ela quer se tornar um dos maiores players do mundo, né, ela já é, mas o maior player do mundo, ela vai ter que fazer muito investimento, ela vai demandar muito de algumas commodities, inclusive essa questão da construção civil, que teve esse boom, a gente teve uma demanda muito grande por aço, consequentemente isso traz um impacto no minério de ferro, e aí com tudo isso que aconteceu, agora a gente está vendo meio que o inverso, né? E aí a gente viu o minério de ferro nessas últimas semanas meio que derreter, consequentemente, isso acaba afetando algumas empresas, Vale é uma delas, CSN Mineração é outra, quer ou não, Vale tem um peso muito grande dentro do nosso índice, então quando a Zé do caldo para ela, a não ser que esteja todo o resto muito positivo, né? Muitas vezes a gente acaba vendo a nossa bolsa de valores caindo e a gente viu isso nessas últimas semanas. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o que está acontecendo na China, o que está rolando com a Evergrande, quais são esses impactos que poderiam chegar efetivamente aqui no Brasil e se são impactos, por exemplo, mais de curto prazo, porque a gente vê essas oscilações nas commodities, mas no longo prazo a Vale e CSN Mineração continuam aí nadando de braçada, e se teria algum impacto, por exemplo, econômico, realmente pensando na economia numa maneira meio macro aqui no Brasil, por exemplo, se uma Evergrande ela deixa de existir.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre minério de ferro, né, que tem caído muito nessas últimas semanas. Basicamente, a razão por trás disso é China. E aí eu dividiria em três principais motivos de por que o minério de ferro está caindo tanto. Primeiro, a economia chinesa está desacelerando. Não está crescendo negativamente, só está desacelerando, diminuindo o ritmo, quando lembrando que ele cresceu aí no primeiro trimestre de 2021, 18%. Assim, foi um crescimento muito forte. Então, o que está acontecendo, a gente passou daquele pico e ele está finalmente se moderando. Parte do motivo também é a variante Delta do coronavírus. A China tem esse que a gente chama de Zero COVID Policy, em que ao invés de você viver com a coronavírus como uma doença endêmica, que nem nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil, lá o objetivo do governo é realmente acabar com o vírus, é não ter nenhum caso. E isso significa ter restrições de mobilidade muito severas, lockdowns. Então, tem um caso em uma cidade, fechou aquela cidade, e é isso mesmo. Isso, obviamente, impacta bastante a economia, e a gente viu dados econômicos bem fracos recentemente. Isso também trouxe aí um impacto direto no preço do minério de ferro. Daqui para frente, falando sobre o crescimento econômico um pouco mais de longo prazo, a China não vai mais crescer no mesmo ritmo que no passado, aí em dígitos duplos. Muito difícil de acontecer isso. Ele mesmo falou que não vai mais fazer isso. A cada 5 anos, eles fazem um plano. Eles fazem uma publicação e falam: "Essas são as nossas metas dos próximos 5 anos". Essa é a diferença de um governo perpétuo e centralizado, né, eles conseguem se Sim. planejar. E Uhum. eles mesmos não, né, têm falado que eles não vão mais crescer da mesma forma que antes e que eles estão mudando os motores de crescimento. Então, ao invés de focar no que eles chamam de uma velha economia, que é mais infraestrutura, exportação, eles querem focar em qualidade, em consumo doméstico. Isso naturalmente vai trazer um crescimento mais moderado. Mas mesmo assim, a gente está falando de crescimento forte. Esse ano Uhum. eles projetaram, né, uma meta de crescimento acima de 6%, que é um crescimento muito forte, e os economistas continuam achando que ele vai crescer aí 8, 9%. Eles estão sendo meio bem conservadores nesse sentido, e foram super vagos para o resto dos próximos 5 anos, quando normalmente eles sempre, né, davam uma meta. Então eles já Uhum. estão mudando as expectativas. Então, por conta desse crescimento mais moderado daqui para frente, de qualquer forma, eu acho que a demanda de commodities vai ser mais moderada, a gente não vai ver um super ciclo, um boom das commodities que a gente viu no ano passado, que realmente foi impulsionado pelo crescimento frenético da China. Então, Uhum. difícil de ver um cenário de super ciclo de commodities. Isso, obviamente, afeta aqui a gente no Brasil. No curto prazo, é interessante fazer a relação entre Olimpíadas e minério de ferro também. Então, em fevereiro do ano que vem, começam as Olimpíadas de Inverno, que vão ser em Pequim. Hum. E, esse tipo de evento é muito importante para o governo, porque ele quer passar uma boa imagem para o resto do mundo. Pequim é principalmente no inverno, uma cidade extremamente poluída, eu sei disso, eu ia lá todas as férias quando eu era mais nova. Enfim, usar máscara já é uma coisa super normal por conta da poluição mesmo. Uhum. Ou seja, inverno é um período extremamente poluído e eles querem limpar essa poluição, eles querem que quando os jogos comecem, tenha céu azul, boa qualidade de ar. E o que eles já têm feito? Eles estão colocando alguns controles nas siderúrgicas, porque produção Hum. de aço é um processo extremamente poluente, que consome muito carbono e emite muito gás. Então, eles já estão começando a fazer isso e devem Uhum. continuar até aí o primeiro trimestre de 2022. Então, controlando a produção de aço, você afeta diretamente também o preço do minério de ferro. Então, a gente já tem visto muita volatilidade por conta dessas medidas vindo da China. E a Entendi. Evergrande, também por último, Uhum. é a cereja do bolo também, que ajuda a ter esse impacto negativo no preço. Um
uma eventual quebra, falência de uma empresa tão importante quanto construção civil, obviamente vai ter algumas consequências para o setor como um todo, que consome muitas commodities, consome muito aço, então isso também tem uma consequência para o preço. E também teve muita preocupação de que a falência da Evergrande poderia significar uma desaceleração econômica mais aguda do que já vinha acontecendo. E aí, novamente, temos a ligação com o preço de commodities. Sim, mas basicamente eu acho que mesmo que a gente veja esse recuo, cabe a gente lembrar que do ano passado para cá a gente ainda tem uma alta acumulada muito grande em algumas commodities, né? Quando a gente fala de minério de ferro e tudo mais, até o próprio preço de equilíbrio, eu falo pra galera, a galera se desespera muito, Vale apanha que nem a coitada, mas um preço de equilíbrio, por exemplo, de uma Vale tá lá em 40 e poucos dólares e você tem minério de ferro a aproximadamente 100 dólares. Então ela ainda tem uma margem relativamente grande nesse sentido. Mas, quer queira ou não, as pessoas acabam se preocupando muito nesse curto prazo. E, Jenny, eu queria dizer o seguinte, o podcast bom é esse, onde a convidada, ela passa quase o podcast inteiro falando que tem muita coisa para falar, muita coisa para explicar e tem muito conhecimento para poder compartilhar com a gente. E foi basicamente o que aconteceu hoje, porque eu acho que você tirou as maiores dúvidas do que está acontecendo lá na China, que eventualmente impacta nesse curto prazo aqui também, de certa maneira, e esse caso Evergrande, que era o que todo mundo estava pedindo. Então eu queria realmente agradecer, Jenny, você ter aceito o convite para trocar essa ideia com a gente nesses 30 minutinhos aí, e queria pedir para você compartilhar suas redes sociais com o pessoal que queira te seguir, acompanhar um pouquinho mais do trabalho que você faz dentro da XP também. Onde que a galera te acha? Legal. Bom, vocês me acham no arroba, não sei se é assim que fala, @jennylee.xp. Gente, eu sou péssima de rede social, desculpa, então não sou muito boa disso. Mas vocês me encontram lá, eu sempre estou postando algumas informações legais, compartilhando os relatórios que a gente escreve lá, que estão na plataforma XP, então me sigam lá. E eu também queria agradecer o convite para falar aqui, adorei a conversa, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Tem muito assunto, eu por que é que eu sou interessada em China, assim, fiz um projeto de research no passado, no meu trabalho antigo antes da XP, onde eu tive muita exposição a esse assunto, falava com estrategistas que sentavam nos escritórios locais também, então a gente teve muita troca de informação, e o que a gente percebia é que não tem muita informação, as pessoas, não sei, a China é um lugar tão distante, mas que é tão estratégico e tem tanta importância para os nossos mercados, seja Estados Unidos ou aqui, que é muito importante entender, mas as pessoas não Sim. entendem. E é extremamente complexo, tá? Não é fácil. E é importante também olhar para a China com realmente uma mente mais aberta. Não adianta você olhar e julgar com essas lentes que a gente tem, né, usando, essas morais Lentes ocidentais. politizadoras. A gente politiza a Exato. China e fala assim: meu dinheiro eu não vou colocar lá, vou traduzir o que. Vou traduzir do meu jeito, que geralmente a galera acaba olhando para a China, Jenny. Exato. É que é muito a cultura é diferente, é uma visão filosófica completamente diferente do que a gente tem aqui. E acho que a gente olha muito com essa visão ocidental, muito americana, que querendo ou não, a gente está no meio dessas tensões que vai ser, não sei, a briga centenária aí, tá? Não é alguma coisa de curto prazo, não vai ser alguma coisa de 5 anos, vai durar muito, muito mais tempo do que isso, de 2 grandes economias brigando pela hegemonia global aí. Por isso é muito importante você entender o que está acontecendo, mas sempre com uma mente aberta, porque realmente é muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil e no Ocidente. Então é Bom, isso. Muito obrigada. para a sorte de todo mundo, nós teremos a Jenny para alimentar nossos cérebros com informações sobre lá, para que a gente possa estudar um pouquinho mais e pesquisar um pouco mais. Porque por mais que não seja para investir, né, Jenny? Como a galera viu, coisas que acontecem na China impactam aqui no Brasil, podem impactar nos nossos investimentos, acho que principalmente quando a gente fala até mesmo de curto, médio prazo. Então, mesmo que você não vá colocar dinheiro lá, seja através de um ETF diretamente lá ou de um fundo, é importante entender. E Jenny veio hoje justamente para elucidar algumas questões para a gente. Então, mais uma vez, Jenny, muito obrigada por ter aceito o convite e eu espero que você volte mais vezes. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.